Oi, gente! Hoje a gente tá aqui com meu amigo Carlos, que eu conheci, ou reconheci, né? Que E, lindo. e ele é um brasileiro também, com esse sorriso maravilhoso. E hoje a gente vai ter a honra de saber um pouquinho de como foi a história dele aqui em Portugal. Bora lá? Acho ótimo que à medida que coloca alguma coisa, né, superficial e externa, a gente meio que vai se montando, né? Exato, até a gente se soltar mesmo e tal. Sim, sim, sim. Mas é isso, amigo. Primeiro eu gosto de dizer assim, porque como vocês eu falo entrevistando, mas é um bate-papo, né? Eu gosto de falar assim como é que eu conheci tudo. E você foi muito engraçado, Por favor. né? Porque a gente estava aqui nesse parque, que é o Jardim do Lago, que o Carlos ama, eu também amo, Sim, né? É um sim. parque super lindo, eu sempre mostro aqui no canal para vocês. E aí ele tava encostadinho numa árvore, desse jeitinho, com a perninha de índio, não dá pra ver muito, né? Assim, aqui, ó. É, Ah, não, olha lá. Aí, o perninha de índio foi lindo. aí tava assim, e aí eu olhei de longe e, tipo, eu já achei o máximo. Porque eu sempre vinha pro parque e vinha com os meus amigos maconheiros, enfim, com outras Sim, pessoas de outra vibe, entendeu? E eu tava atrás de alguém assim, poxa, alguém vive esse lado mais espiritual também do espaço? que Tem alguém interessante. aproveitando? E aí eu vi você. Aí eu até te falei, eu achei que você era indiano, Sim, eu recordo né? disso. Aí eu achei que você era indiano. Aí eu fiquei com medo, porque geralmente indiano fala pouco português. E eu pensando, se eu for abordar ele, ele fala só inglês. que é, que é uma coisa muito curiosa dessa vivência aqui de, né, de imigrante, de extraterra, para além mar Brasil, né? É que aqui eu sou quase um ninguém. Nem estou na figura do brasileiro, nem estou na figura do propriamente dito indiano, nem estou no português e europeu de maneira geral. E é sempre curioso porque as pessoas às vezes dizem, olha, eu acho que ele é indiano, e aí quando eu começo a falar, ele é brasileiro. Não, ele é português. Aí No você. trabalho, curiosamente, essa semana eu fui atender um cliente, que eu trabalho como repositor em um supermercado Um aqui, dos seus né? trabalhos, É né? um dos meus trabalhos, exatamente, um dos meus trabalhos. E aí, em algum momento, ele chega e diz: Você fala bem português, você é de onde? E aí eu fiquei extremamente surpreso, comecei a rir, eu disse, mas eu sou brasileiro, né, e falo brasileiro, português, né, É, porque nessa aqui tem essa exato. diferenciação. É. E, e aí foi muito, assim, essa chave do quem sou eu nesse sentido, Isso é meio aqui é confuso mesmo. extremamente confuso e eu fui gostando de ser ninguém, porque isso também autoriza com que as pessoas se permitam a falar ou não falar, né? Quando você diz, eu pensei que ele era indiano e, e fiquei criando uma maneira de me aproximar, de tentar Sim, algum contato. Então sempre é algo inovador, sabe? Não é o Carlos brasileiro da região X, ainda que isso também cria uma identidade eu acho que bonita. você ia trocar uma super ideia. Eu tenho um irmão, Juan, beijo Juan, que ele é, Beijo, Juan. é de Você uma. já é meu amigo e não É, sabe. exato, é de humanas também, essa história do eu sou ninguém, pra que conceituar, não sei o que. E assim, eu sou muito filosófica no geral, assim, mas eu acho bem legal. Você traz isso, você me falou um termo que eu nunca tinha ouvido, que é o griot. Quando eu Sim, falava sim. muito do imigrante, né, porque é o meu nicho e é a minha causa no momento, entendeu? Então eu meio que busco algo Sim. também para me apoiar e me direcionar. E você falou, não, nem me considero assim como imigrante. Me fala um pouquinho, é bom que você me lembra, o que, que é Não. o griot, né? Ao invés do se sentir imigrante, que, enfim, explique você. É que, na realidade, eu sempre tive uma questão muito profunda com os conceitos, com os termos. Então, eu sempre ficava muito reflexivo sobre esse conceito imigrante, como todos os outros. Mas o imigrante, quando eu decido me movimentar e decido que essa movimentação não vai se dar no Brasil, mas vai se dar fora, né, do país, essa palavra me chega, imigrante, e ela é Yeah. institucional, né? Ela é uma palavra Um institucional pouco que um pouco segregadora, um pouco. segregadora, Sim. que reduz as nossas potências de vida, né? Trocando em miúdos, em síntese, o imigrante é um exilado, ele está fora da,
E eu dizia, mas eu não sou exilado, eu sou um terrestre consciente. Cara, isso é muito incrível. É. E aí eu disse, não posso, eu não posso ser imigrante. Essa identidade, esse conceito não me atribui, não dá conta nem das bordas do que eu sou. Então, como é que a gente vai tentar ser uma outra coisa? E aí no processo burocrático, que sempre há processo burocrático para essa imigração, né, para esse deslocamento da sua cidade, do seu estado, ou até mesmo do seu país, essas burocracias, eu disse, ok, de maneira institucional vai ser o imigrante. Como a gente pode ir de maneira mais Não tranquila? dá para fugir de tudo, sair, agora eu vou, né, viver os meus conceitos únicos, não dá também. Exatamente. Mas de essência, sim. Para buscar esse lugar de tranquilidade. Então, já que existe esse título e eu quero me movimentar de maneira um pouco mais sossegada, um pouco mais tranquila, então vamos para esse título imigrante. Então, o que a gente faz? Vamos nos preparar para esse processo de documentação, burocracias, de institucionalidades. Ok. Só que isso também não é apenas eu. Então, o que é que vai acalentar um pouco essa palavra dura e fria, imigrante? E aí eu encontro o griot, que é uma referência para a minha comunidade, né? Eu venho de Sergipe, que é da região do Nordeste. Alô, galera do Nordeste! Cara, meu sangue é nordestino também, eu nasci em Brasília, mas a família é toda assim do Maranhão, família materna, tem família mineira também. Mas o Nordeste é forte em mim. O Nordeste é incrível. É incrível, né? É fabuloso. E como eu sempre tive muito envolvimento com o que a gente também chama de cultura popular, então eu já tinha um pouco de familiaridade com isso, com essa palavra griot, com esse termo griot, que é uma palavra que vem dos africanos no período colônia, né, Brasil, e o que agora a gente conhece como Brasil e África, nesse processo de importação lamentável, né, que foi um pedaço da nossa história enquanto coletividade. Um pedaço considerado até, se a gente pensar, recente. Exatamente. Que as pessoas acham que não, mas ainda tem muito resquício, né? Oh. Se a gente pensa no nosso modelo de trabalho atual, ele só deu uma sofisticadinha, mas quem está na baia mesmo do trabalho percebe que está sendo escravizado por outros meios, né? Precisar de dinheiro para se alimentar, para morar e para transitar é um processo escravocrata. Então a gente só sofisticou esse processo. E eu disse, olha, como é que eu posso sair desse processo escravocrata com o termo imigração? Me vem a palavra griot, que é muito potente, muito forte. E griot nada mais é que indivíduos terrestres, vou chamar de terrestres conscientes, tá? Alguns terrestres conscientes de algumas comunidades que saíam para conhecer outras comunidades. Então eles trocavam tecnologias como histórias, faziam contações de história, com poesia, com arte de maneira geral. Aprendia daquela comunidade a preparar alimentos. Então eles sempre trocavam. Colaboratividade. Troca um olhar colaborativo, um olhar comunitarista, eu diria, um olhar de coletividade mesmo. E nesse processo eu disse, olha, eu acho que eu posso ser um griot, porque o griot ele nunca está exilado, ele está sempre pertencendo a um grupo, né? A um povo, é o que ele está no momento. Ele vai fluindo. E aí essa identidade griot, né, que é uma identidade africana que passa a ser também uma identidade brasileira e que faz uma identidade também afro-indígena, né, para o nosso país, eu disse, acho que eu vou preferir ser chamado ou considerado. Exato, considerado, de passear por essa palavra. Eu e o Paulo, a gente usa muito o termo cidadão do mundo também, seria bem próximo disso. Tipo, a gente imagina que não vai ficar em Portugal para sempre. Aqui foi o início, é o primeiro rompimento, mas assim, de sonho mesmo, eu queria rodar o mundo. Queria morar em todos os continentes e eu espero realizar ainda. Fiquem por aqui para ver cenas dos próximos capítulos, mas eu queria, e é nesse sentido, assim, eu vejo uma cultura arábica, eu acho super incrível, como tem lados desafiadores, mas eu consigo ver beleza, na portuguesa, na europeia, na outra e tal, então assim, você vê que você pode passar por todas, sabe? Perpassar, aprender, deixar de você também. Nesse processo de griorização, né, ou de imigração, para a gente fazer essa conexão,
Se a gente sabe de onde viemos, muito provavelmente a gente vai querer voltar de onde nós viemos. Então, o caminhar é só uma travessia, é só um fluxo. Então, a gente não tem tanto receio de se perder por esse mundão de meu Deus. Ou ter que se Né? adaptar onde chega. Porque Exatamente. isso acontece muito com imigrante, aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, talvez você já tenha vindo com a cabeça, mas eu fui para o meio acadêmico, eu fui meio que a minha brasilidade, eu ofusquei um pouquinho para não incomodar de início, e com o tempo do empoderamento foi vindo, aí eu fui, não, gente, eu posso ser brasileira livre, leve e solta, andar do jeito que eu quiser, dançar, rebolar, falar, enfim, você entendeu? Sim. Mas realmente, aí hoje eu percebo que é isso, a gente está transitando, pode aprender sempre com os povos onde a gente está passando, mas eu não preciso perder a minha essência, e hoje, sendo imigrante, me vem para mim, para o Paulo, assim, que eu comento muito com ele, né? Sim. É muito o orgulho de ser brasileiro aumenta mais ainda depois que você sai, sabe? Você reparar como é visto o seu país fora dali, sua cultura. Sim, você falando isto, me veio um termo, né? Um termo autoridade que é da Conceição Evaristo, que é nossa brasileira, uma pensadora fantástica, que ela criou o termo escrevivência. Ou seja, à medida que eu vou vivendo, eu também vou escrevendo sobre mim mesma, né? Sobre o lastro pelos quais passei, os lastros que tive que deixar, as imaginações que construir para passear por outros lugares. Então, acho que a gente precisa começar a imaginar essa escrevivência, né? Falar da gente ganhando, sobretudo, porque só o ato de ter a coragem de se denominar imigrante é uma potência enorme, né? Esse amor que nasce da distância territorial, geográfica, que sair de casa traz, é fantástico, mas com ele também vem algumas questões de introspecção, né? O que de conflito na identidade, né? Quais foram as coisas que deixaram saudade, que estão construindo saudade, quais são as coisas que eu desejo visitar novamente ao voltar para casa e dizer, olha, isso representa a minha casa, né? Acho que isso é muito, muito bonito. E essas emoções, essas confusões de emoções, a gente precisa construir modos de vida. Eu gosto de pensar assim, porque aí a gente vai, não é se adequando aos espaços propriamente dito, mas a gente vai criando uma autenticidade nossa. À medida que eu vou me construindo, eu também vou me construindo a partir do espaço que eu estou, do meio que eu estou, né? E isso vai talvez reduzindo os conflitos que é ser um imigrante, ou estar em estado de imigração. Porque é possível que pessoas desejem migrar para o resto da vida. E respeito, não é o meu desejo, né? Ser esse imigrante ad infinito. Não. Até mesmo porque a perspectiva desse griot, né, como ele é um escutante, ele também é um falante, ele quer retornar para casa para falar o que aprendeu. Né? Tem a canção de Maria Bethânia, aliás, da intérprete Maria Bethânia, que ela diz, né? Vou aprender a lei para ensinar meus camaradas. Então, eu acho que se a gente sai de casa com essa lupa, avessa ou não, né, olhando para si ou olhando para o mundo, ou às vezes os dois, a gente aprende a ler o mundo de uma outra maneira e diz, agora é hora de ensinar meus camaradas. E é tão bom essa parte de partilhar, né? Sim. Eu sou suspeita, porque é isso, tudo que eu ao longo da vida aprendo é uma necessidade parece que só se consolida a minha alegria quando eu partilho. Cada pessoa é de uma forma, mas eu me sinto aprendendo mais quando eu passo, quando eu ensino, que inclusive é uma forma de aprendizado, né, ensinar. Partilhar, eu me sinto que eu fiquei maior. Ai, que lindo. Sabe, me sinto que eu me expando a cada vez que eu levo. A gente vai topando em bordas, né? A gente vai topando nas nossas bordas e nas bordas das outras pessoas. Quando eu digo isso, topar nas bordas, é a relação de afeto que eu vou construindo. Talvez nesse momento tão denso que é o nosso presente, que agora vem se dando de uma maneira um pouco mais individualista, pensar nesse desejo de novamente querer aprender e novamente querer compartilhar, querer ensinar, vai levar a gente para um sonhar, para um imaginar e para uma realidade mais próxima, mais gentil,
menos imigracional. Yeah. E você falou de desafios, né? Tipo, o imigrante ele chega muito focado assim nas burocracias, tem a parte do financeiro. Eu acho legal se permitir essa conversa aqui, e a gente tem várias outras assim, aqui é um recorte mínimo, né? Mas é porque, como é importante e legal isso que a imigração traz, poder se conectar a tantas outras pessoas, tanto do meu país quanto de outros lugares, né? Sim, Você que também tem amigos em comum comigo, que, por exemplo, amigas do continente africano, sim, sim. né? E assim, isso é de uma potência, assim, para o nosso desenvolvimento espiritual e emocional e mental que eu acho que não tem preço, é o que me atrai muito para essa vida de caminhante. Maravilha. Eu gosto de imaginar, né? Eu acho interessante imaginar nessa vida de caminhante o quão eu posso fazer da vida do outro um instante único e específico. Porque a cada encontro ele vai ser único e específico. Ou seja, como se fosse um processo de vida e morte constante. Né? A gente se encontra aqui, a gente conversa nesse momento, e vocês provavelmente não vão lembrar do que eu falei, das minhas palavras ipsiletra, né? Assim, posta no papel. Mas muito possivelmente vai lembrar de quem foi o cara que estava falando. Poxa, aquele cara é divertido, né? Aquele cara é gentil, Passava aquela energia. passava aquela energia, exatamente. É como se fosse todos os dias um grande encontro. E eu imagino que esse estado de imigração acaba nos autorizando a viver isso um pouco mais potente, um pouco mais forte, porque a gente sai também dos nossos hábitos, dos nossos costumes, e estar habituado a alguma coisa tira, enfraquece um pouco, né, dos nossos afetos. A beber água todos os dias é delicioso, mas se a gente passa 2, 3 horinhas a mais tolerando a sede para tomar um golão de água, e nesse golão de água sentir a água quentinha, nesse calor que agora está a fazer, leva para uma experiência de vida. E eu imagino muito que estar nesse estado de imigração é sempre um copo de água, sabe? É sempre estar tomando um gole de água. A gente vai estar Você se nesse torna contato. grato pelas pequenas coisas, pelo que aparece, né? Exato, exato. Coisas que, estando no Brasil, né, a gente precisa Você sair da não ilha. via É da mesma forma. exato, a gente precisa sair da ilha para ver a ilha, né? Nesse processo. E ao enxergar a ilha, a gente vai dizendo, poxa, o Brasil. Por isso que eu digo sempre, eu vou estar falando do Brasil, do meu povo, sempre ganhando. Porque um cara como eu, aos 34 anos, sair do Brasil como esse status de imigrante, é porque o Brasil é muito maravilhoso. Né, sobre todas as questões étnicas, sexuais, sociais, de classe, alguém, depois de 34 anos, conseguir lançar-se no mundo fora do seu único mundinho, que à época era o Brasil, já é um lugar de muita vitória, de conquista. Então a gente precisa falar da gente ganhando. Às vezes tem a imagem de imigrante veio, coitados, em busca de oportunidades melhores e não sei o que e tal. Não, em busca de novas coisas, porque no meu caso eu estava bem lá. Sim. Eu talvez não tinha tanta consciência do quanto eu estava bem também, mas e do que é isso, me deparei aqui e vi, nossa, Brasil melhor nisso, melhor nisso. Então eu fiquei orgulhosa e motivada, não busco me revoltar, mas busco ir conhecendo os lugares, né, e vendo assim, poxa, mas sempre lembrando com orgulho das raízes, poxa, mas ainda bem que eu penso assim, que eu sou brasileira e eu não desisto ou tal. Então, assim, eu sou corajosa, isso é um Sim. ímpeto um tanto brasileiro e tudo mais. Então é um super orgulho que bate, assim, depois que você sai da ilha mesmo. Sim, esse movimento de se encorajar, né, a se movimentar, porque é um movimento radical, né? Há pessoas que saem das suas casas já com família constituída, já com bens materiais como carro, casa, emprego, né, ocupação, muito bem estabelecido, e diz, olha, eu não estou tão satisfeito com essa realidade, eu quero construir uma outra realidade. Quero tentar algo Quero novo. tentar algo novo. E isso é grandioso. Isso em si já é extremamente grande. Eu acho lindo também. Então, Você admira o imigrante nesse sentido, assim? muito, muito, em absoluto. Porque eu acredito que é um movimento
de contemplação da vida. A gente costuma falar muito dos processos de imigração. Lei da impermanência, desapego, Sim, tantas sim. coisas que assim você se joga naquilo, né? Que talvez a certeza da vida é que a vida é inconstante, sempre. E aí, só que é preciso, às vezes, nós praticarmos, porque a gente fica muito no No lugar da palavra, conforto, isso, tal, no no conforto da seguro. palavra, nessa segurança que é o hábito, que é a rotina. E quando a gente percebe de alguma maneira que está completamente fora da nossa zona de conforto, a gente diz: ok, e agora? Quem sou eu? Como é que eu vou lidar com essas questões? Como é que eu vou lidar com essas situações? E Não é que talvez. eu sempre tive só mesmo, não é que. Exato, essas questões elas vão surgindo e elas vão nos empoderando como uma palavra bonita que a gente tem que usar com a força e a verdade que ela traz. Né? Empoderar minimamente é isso. Eu estou saindo de um lugar, estou indo para um outro lugar e vou experienciar esse outro lugar que eu desconheço completamente. Com as Então, minhas com as- vulnerabilidades, com. Sim, eu acredito muito que a gente precisa hoje dialogar muito mais sobre as nossas fragilidades do que sobre as nossas fortalezas, porque as fortalezas elas já estão muito amostras. A fortaleza é uma forma, né? A fragilidade é que a gente tem que esconder dentro da forma. Esses dias no outro canal falando de assuntos delicados aí sobre minha saúde e tudo mais, e as pessoas falando é isso, né? Você é mais forte cada vez que você mostra suas vulnerabilidades. E aí é bem isso. Eu tenho aprendido já há alguns anos a fazer isso, mas não tem para onde fugir, né? Sim, Querer ficar escapando assim das nossas. Eu acho que você até impede o seu crescimento, né? O seu sim. desenvolvimento, porque é ali na vulnerabilidade que você tem algo para olhar, para trabalhar, enfim. Eu gosto muito de uma frase de um bom amigo que a gente dava altas risadas. Ele dizia: Carlinhos, o que dói não é dar, é resistir. Pior E, que é. Passei e por isso esses dias. passou. Pois é, amigo. Mas vamos falar um pouquinho da parte desafiadora também, assim, para você ir mais prática. Tipo, você está aqui há quanto tempo em Portugal e Covilhã? Vou fazer 3 anos agora em setembro e foi num processo de 2 anos maturando, investigando, dizendo, olha, é isto mesmo, né? Você quer se movimentar e quer se movimentar para onde? O que você pretende fazer, né? E vamos de maneira digna, né? Minha avó gostava de dizer que ela era pobre, mas ela era limpinha. É uma expressão que Meu pode ser, pai. pode ser boba no primeiro olhar, mas fala muito de uma dignidade de vida, né? Porque banhar-se não é só fisicamente, também é espiritual, né? Também é intelectual. Então ela dizia: eu sou pobre, mas eu sou limpinha, tenho um pensamento organizado, né? Eu tenho um pensamento que eu visito, eu tenho uma espiritualidade que eu gosto de olhar e dizer lá. Então eu sou pobre, mas sou limpinha. E aí nesse processo de imigração, eu disse, então vamos de uma maneira um pouco mais organizada, institucionalmente falando. Então, o que é que você gosta de fazer, né? Quais coisas que lhe interessam? Eu disse, eu gosto muito de leitura, de estudar, então vamos para esse ponto seguro, né? Vamos para essa âncora. Porque agora que me veio essa palavra objeto âncora, né? Eu fiquei imaginando que a imigração pode ser um grande mar aberto. E a gente, para fazer essa travessia desse mar aberto, precisa buscar algumas bússolas de interesse para Ah, que essa impermanência não seja tão caótica, tão são as avassaladora. cegas mesmo, né? Exato, tão às cegas. E aí nesse momento eu disse, tá, quais coisas que me interessam, né? Eu gosto muito da pesquisa, eu gosto muito da leitura, eu disse, então vamos de uma maneira legalizada e facilitada que é a partir dos estudos. Então vamos tentar com visto de estudante. O processo de estudante é extremamente árduo, exaustivo, como toda a burocracia é. Foi uma vitória. Quando eu É, recebi, cada etapa é uma vitória. Tem que comemorar as exatamente. pequenas, tem que comemorar tudo na vida de imigrante, entendeu? Porque Concordo. senão, não é? Comemora as coisas pequenas, meu filho. Exato, e essas coisas pequenas é como fazer uma sopa, né? Agora eu vou colocar um tempero, depois eu vou colocar um outro tempero, daqui a pouco a sopa está pronta. Então acho que todos esses pequenos instantes de alegria
para o imigrante É o que vai está construindo Exato. sua caminhada, sua estadia, enfim. Que leva a gente para ter a certeza de permanecer ou não, de retornar ou de ir para um outro lugar, né, para uma outra zona, para um outro país. E quando eu decidi vir com o visto de estudante foi justamente nisso. Olha, eu vou enfrentar várias Qual curso você questões. faz, amigo? Eu faço estudos de cultura, né, que é, uma categoria de mestrado Nem a sua cara. aqui na UB. Pois é. Então, eu fui nessas questões dos interesses, né? Quais são os interesses? Então, vamos lá. Qual o curso? Então, um curso que me interessa para não abandonar no meio do percurso, ainda que eu acho super válido quem deseja abandonar no meio do percurso, porque é um estado de potência, dizer, não me agrada mais, Como é não o me meu satisfaz. caso, que eu provavelmente não vou voltar para finalizar o mestrado. Aí eu vou contar em outro vídeo, que tem muitas questões do porquê, né? E aí eu já parabenizo, porque realmente é um estado Não, para mim de foi um potência desafio. e coragem, é Foi desafiador. super diferente, que tudo eu me mato para ir até o final. E dessa vez Sim. eu falei, eu não vou me matar para ir até o final. Fantástico, vou pegar uma outra curva. Eu acho que é mais ou menos esse o processo, pelo menos, de aprender, concepção, né? de concepção de estado de imigração, né? A gente pode estar imigrando dentro da nossa própria casa sem nunca ter saído, se a gente está nesse processo de aprendizagem. Então, quando a gente se propõe realmente a colocar o pé em outro território, isso fica muito mais potente e a gente também pode exercitar um pouco do desapego de uma maneira mais saudável. Dizer, não, isso não me interessa mais. Né? Por isso que eu volto para a questão, o que é que causa em mim interesse e que pode me trazer uma vida um pouco mais tranquila durante esses primeiros meses ou esse tempo de adaptação, de ser imigrante, de estar imigrante. Né? E aí eu disse, olha, vamos pesquisar o curso, vamos pesquisar a zona, vamos pesquisar o município, né, o lugar para onde você deseja ir. E aí foi quando eu avistei essa bela Covilhã. Você caiu, né? direto aqui? Direto aqui. Sorte? Sim, tipo, sorte eu digo assim, né, merecimento, Se né? for pensando como Belchior, sim, eu sou um sujeito de muita sorte. Porque a gente tem, muita gente, pelo menos a gente penou um monte de lugar. O Paulo tem a entrevista dele aqui no quadro Fala Imigrante, aí ele fala tudo que ele rodou, comeu pão com diabo amassou em um monte de lugar, para parar aqui e sentir assim a tranquilidade que a cidade Sim. propõe. Eu sempre puxo sardinha para Covilhã, porque eu sou apaixonada. Okay. Entrou pro meu coração, me acolheu, me abraçou. Sim. Se eu não fosse um griot, né, se eu não tivesse no estado de griot e tão apegado a minha história, a minha ancestralidade, a minha vivência, a Covilhã certamente seria o meu lugar de moradia durante muitos e muitos mais anos. Né? Se tem 3 anos eu estou extremamente feliz e viveria mais uns 10, se eu não pensasse em regressar para o Brasil, eu passaria a minha vida inteira na Covilhã. Por isso que eu digo, pensando em Belchior, eu sou um sujeito de sorte, porque eu olhei e disse, olha, tem uma cidade X, e isso também em contato com outros amigos que já estavam aqui em Portugal, né? Olha, estou em Porto, estou em Lisboa e estou em Covilhã. Disse, olha que nome interessante, peculiar, vamos dar uma olhada. E ao olhar, vamos dar uma olhada. E virtualmente pesquisando sobre a Covilhã, eu disse, sei lá. Então já vamos nos inscrever para a UB, que é a universidade daqui, né? Universidade da Beira Interior, exatamente. E aí, Você gosta da UB, Sim. do ensino, sei lá. Tem muitos alunos de tudo que é lugar do mundo que eu já vi, a gente falando inglês, a gente falando não sei o quê. Exato. Isso é uma outra coisa que me interessa muito, né? É conviver, confluir com uma diversidade. Nós somos diversais. Né? A nossa paisagem aqui está rodeada por flores, por folhas, por som de rio, por som de pássaros, por som da própria brisa nas folhas. Então, nós somos diversais. E confluir com outras línguas, outros modos de vida ou culturas, sempre me estimulou muito, me instigou muito. Qual é seu signo? Eu sou taurino. Então eu tô meio encabulada, porque, né? Porque os taurinos que eu conheci, desculpe lá, mas, assim, um pouco traumáticos. Porque eu sou sagitariana e eu imagino pessoas mais
cabeça dura, o estereótipo mais fechados e mais assim, não vou sair daqui, vai que ali é, e você já é, eu quero a diversidade, eu quero diferente e tudo mais. Interessante. Obrigado. Não sou expert em, não tô também taxando alguém pelo signo só, até porque tem todo um mapa para olhar. Exatamente, Mas já exatamente. foi curioso. Dentro desse olhar, eu sou um taurino que gosta de dar galopadas mais Se velozes, eu desafiar, diria, né? né? Desafiar mesmo. Acho que a vida vem nos mostrando que ela é uma grande brincadeira. Eu gosto de pensar na vida como sempre um grande processo de brincadeira. E participar desse movimento cósmico, né? Que é essa brincadeira da vida, caminhando, se movimentando, conhecendo outras, se autorizando também a se conhecer, né? Porque a gente também fala diversas línguas, a gente fala a língua do corpo, a gente fala essa língua da palavra, mas também a gente fala a língua da dança, a gente fala a língua do silêncio, né? Então a gente tem uma diversidade linguística muito forte. E quando a gente vê isso tomado por outras culturas, né? Eu fico meio embasbacado, assim, dizendo, uau, que legal! Agora eu tô falando com pessoas do continente africano, uau! Agora eu tô conversando Eu com também. E eu pessoas nunca, eu acho que é bom asiáticas. não perder isso. A gente Exatamente. contempla. Eu contemplo Sim. sempre a novidade do estrangeiro, assim, tudo é novo. Olha, a arquitetura medieval, para mim é sempre o máximo, entendeu? Porque no Sim, Brasil não se vê sim. ainda mais em Brasília, que é uma cidadezinha bebê ainda. Então, Aham, e construída com um pensamento puramente contemporâneo e modernista, né? Então é tudo muito chapado, né? é, E vivenciar o que não vivenciava, né, da arquitetura, das músicas, da gastronomia, da língua, né, nessa confluência de troca com outras pessoas, isso é enriquecedor demais. Isso faz um boom na nossa cabeça, né? A gente pode realmente ver esse movimento de migração ou de se autorizar a conhecer as pessoas como um grande boom, sabe? Que pode ser lá baixinho, mas ele vai bum, bum, yeah. bum. E eu acho que é essa surpresa, né, que a cara tava falando. É sempre bum, oh, oh, oh. É uma sucessão Você de falou isso, ó eu tô de vendo assim a cabeça, admiração. né? Foguinhos de artifício. Amigo, e em questão duas coisas, eu tô vendo que você tá, é uma guia que você tá É uma usando? guia. É uma guia? Em relação à religiosidade aqui, tanto para você praticar, você pratica consigo mesmo, ou você conseguiu achar alguma coisa assim, de outras, eu acho, não sei, instituições, ou templos, né, que eu Sim. digo, que condizem com as suas crenças, ou grupos, ou não, você vive isso mais de forma agora individual, e também outra questão é de barreiras, assim, que você encontrou aqui, no trabalho, ou preconceitos, que você se deparou, já passou por alguma situação assim, algo mais, nem é negativo, né, mas também é a Sim, realidade, que alguns vão vir, às vezes tem que estar forte para também estar preparado, não dá para romantizar tudo, sim. né? A verdade ela é sempre bela, ainda que desagradável. Tem verdades que são desagradáveis. Muito possivelmente estar em estado de imigração é passar por algumas situações desagradáveis, como xenofobia, como que vem do racismo, que é estrutural, né, no nosso planeta. A gente que se diz seres humanos criamos um modo de vida racista, né, de rejeitar o passarinho, de rejeitar o peixe, de rejeitar a árvore, de rejeitar a formiga. Então a gente não é só racista com a gente da espécie mesmo, né, dos humanos, mas também com a diversidade que a natureza, que o natural nos oferece. Então a gente vai enfrentar. Agora é interessante enfrentar com dignidade, né? Estabelecer fronteiras. A gente gosta muito de falar que essa igualdade tira-se as fronteiras e deixa todo mundo igual. Só que eu penso um pouquinho mais diferente. Acho que é na marcação de fronteiras que a gente pode melhor conhecer a outra pessoa, determinando o que eu sou, o que a outra pessoa é, ou como a outra pessoa vive e como eu vivo. Então, nessas encruzilhadas, né, do preconceito que atravessa quase todas as culturas, e sobretudo a ocidental, eu sempre fiquei nesse estado de protagonista mesmo, dizer quem eu quero ser, porque quem eu sou, não sei, então quem eu quero ser.
Isso me afeta e me afeta por quê? Né? Me afeta institucionalmente falando, então vamos buscar questões jurídicas. Então, eu já trabalhei em um espaço qual a coordenadora tinha um certo, aparentemente, uma certa estrutura racista. Só que como esse próprio racismo é difícil de detectar e de entrar em vias jurídicas, Estrutural. estrutural exatamente, né, e a própria branquitude se protege, cria seus vínculos de proteção, eu fui buscando observar e tentando ver se os meus parceiros, meus amigas e amigas de trabalho também estavam percebendo isso. E quando não estavam percebendo, eu dizia, olha, percebeu essa atitude? Ela só está fazendo comigo, não está fazendo com você também. Então tem aí já tem aí uma fronteira. Que fronteira é essa? É a fronteira do preconceito ou é a fronteira simplesmente da apatia, né? Não me identifico com ele, Independente. independente. Então acho que a gente precisa lidar com isso com muita dignidade mesmo, perceber se é um lugar empático. E você estabelece o limite no momento, ou você toma providências? Qual é o seu estilo? A minha presença, Tá, fala direito. eu costumo dizer que a minha presença em si ela já é marcadora da fronteira e marcadora do Porque querendo ou não, você interdito. está lá. Então Entende? vão ter que, Exato. eu sempre falo nos vídeos de fala imigrante, vão ter que me engolir, gente. Exato. Não, ó, não tem como mudar essa cor. E o cabelo, não vou alisar. Não vou tirar minha Exatamente. guia. Tipo, então isso já é uma forma, né? Em um outro trabalho que tive, né, com relação, agora você falou da guia, me recordou, foi o diretor do estabelecimento sugerir sobre o cabelo, né? Olha, não está muito grande, não está legal de cortar. E eu disse, você não gosta de pessoas de cabelo grande? Então, eu acho que fazer a pergunta para ele se deparar, né? Exatamente, a pergunta inicial para dizer de onde é que vem essa sua provocação e essa sua autorização de dizer que meu corpo pode ser feito qualquer coisa. Acho que acho que é o primeiro susto, assim, dizer, escuta o que você está dizendo. E aí a resposta, na maioria das vezes, é dizer, não, porque eu acho interessante, ou porque eu não gosto, tal. E aí você dizer, mas... A pessoa se enrola sozinha. A pessoa se enrola sozinha, então você vai vendo. Você precisa criar, eu imagino, e exercito muito isso, além de não querer a identidade, mas construir uma identidade extremamente forte, no sentido de que, olha, não vou negociar com você sobre isso, é a minha existência. Então, é inegociável. É inegociável. Se para a minha existência ter o cabelo grande, né, caracolado, é inegociável, eu vou dizer, você me demite, porque aí eu estou na institucionalidade, né? Eu me protejo um pouco, você vai me demitir e vai encontrar uma outra pessoa que se adequa ao seu corte de cabelo. Mas eu não dialogo com isso. E eu vou dizer isto, é dentro da minha realidade, porque nem todos os imigrantes podem dizer eu saio ou não saio do trabalho, né? A gente precisa flexibilizar isso. Então, quando, de maneira geral, o imigrante se vê ameaçado, eu acho que a primeira postura é marcar território mesmo. É dizer... A espiritualidade é mais um marcador de fronteiras, né? Eu sou candomblessista, portanto, vindo de uma cultura politeísta, que acredita em vários deuses. É uma religiosidade originária do Brasil, que conflui os pensamentos dos povos originários com os povos africanos e que, a partir do sincretismo com o processo de escravização e colonização no Brasil, também tem a interferência do catolicismo, né, para salvaguardar, para autorizar e para manter esses segredos, né, originários. Mas aqui você encontrou locais ou você pratica agora interiormente? Interiormente, é que o candomblé, ele é o vínculo com o natural, com o orgânico, e a gente tá... Então pronto, aqui para mim é um terreiro, exatamente, aqui é um terreiro, aqui é um templo, aqui é um lugar de fazer ebó, né? De fazer macumba, de fazer religiosidade, né? De fazer axé, esse contato com o som da água que corre, do rio, da brisa que bate na folha, isso é conexão direta. O incrível são pessoas até hoje, ouvir uma pessoa dessa falando isso, emanando amor,
e ter preconceito e falar assim pra mim é que é coisa do diabo. Do diabo. Do diabo é vocês, preconceituosos e limitados, né? Não quero nem Gente, esse ouvir. foi o papo com meu colega Carlos, né, meu amigo, que eu fiz aqui em Portugal, Covilhã. Não consegui postar o vídeo inteiro, porque tinha mais meia hora de vídeo, ia ficar um mini documentário. A gente fala muito, tem muita sintonia, mas deixa seu like, se inscreve no canal e deixa aqui seu comentário sobre esse papo filosófico tão maravilhoso que você experienciou agora. Tá inspirado para imigrar? Boa sorte. Beijo de luz da lua e até nosso próximo vídeo.